Seja bem-vindo ao canal Tá Hypado. Pensando em quem gosta de saber quais foram os melhores filmes do ano, eu preparei uma lista com os melhores filmes do ano segundo a sua audiência em 2024, levando em consideração as notas e popularidade nos agregadores como o MDB. Em décimo lugar, Guerra Civil. O filme mostra um futuro próximo e distópico, onde os Estados Unidos é dividido por uma guerra civil entre o governo estadunidense e as forças ocidentais separatistas, lideradas pelo Texas e pela Califórnia. Durante a cobertura de um protesto em Nova York, a experiente fotojornalista Lee Smith salva uma novata chamada Jessie de um atentado à bomba. Mais tarde, Liz e seu colega Joel discutem seus planos para irem a Washington, D.C., para tentar uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos, cuja queda é considerada iminente. O jornalista veterano Sammy se oferece para ir com eles, pelo menos até Charlottesville, ciente de que sua idade e condição física limitarão seus movimentos em casos de emergência. Antes de iniciarem a jornada, Lee descobre que Joel aceitou levar também Jesse e tenta convencê-lo a não levá-la por ser muito jovem, mas acaba cedendo. E em nono lugar, Conclave. Após a morte do Papa por decorrência de um ataque cardíaco, o Colégio de Cardeais, sob a liderança do cardeal decano britânico Thomas Lawrence, reúne-se em reclusão para eleger o seu sucessor. Os quatro principais candidatos são Aldo Bellini, dos Estados Unidos, um liberal na linha do falecido Papa, Jesua ADM, da Nigéria, um conservador social, Joseph Tremblay, do Canadá, um moderado dentro da igreja, e Godofredo Tedesco, da Itália, um tradicionalista convicto. No dia anterior ao conclave, o prefeito da Casa Pontifícia afirma que o falecido Papa exigiu a renúncia de Tremblay na noite em que ele morreu, o que Tremblay nega, e Bellini deixa claro que sua posição é impedir que Tedesco se torne o Papa. O colégio, enquanto isso, é surpreendido pela chegada de última hora de Vicente Benítez, que foi secretamente nomeado arcebispo de Cabul um ano antes. Em oitavo lugar, Todo o Tempo que Temos. O filme é uma história de amor de um jovem casal ao longo dos anos, a formação de sua família e o drama de uma doença que vai exigir sacrifício deles. Tudo isso contado de uma forma não linear. O filme precisa de pouco para dar certo. A química entre o casal preenche a tela já no primeiro momento da história, seja ao sabermos que Helmut tem câncer e precisará fazer tratamento para tentar curá-lo, ou quando ela atropela Tobias quando ele está distraído pela rua. Garfield utiliza todo o seu charme desajeitado que conquistou um público cativo para construir esse personagem que busca uma família completa ao lado da pessoa que ama. Já Florence Pugh é a melhor coisa do filme, que faz de Helmut uma mulher forte e engajada em sua carreira como chefe e que luta entre abrir mão de tudo que conquistou e dar mais tempo para Tobias e sua filha. E em sétimo lugar, Furiosa, uma saga Mad Max. Décadas após o apocalipse, a Austrália é um deserto radioativo e o Jardim Verde de muitas mães é uma das últimas áreas restantes com água doce e agricultura. Os invasores descobrem o Jardim Verde enquanto duas crianças, Furiosa e Valkyrie, estão colhendo pêssegos. Furiosa tenta sabotar suas motocicletas, mas os invasores a capturam como um prêmio para seu líder, Demetrius, da Horda de Motoqueiros. Mary, a mãe de Furiosa, os persegue até o acampamento da Horda para resgatar Furiosa, mas Demetrius os rastreia. Mary fica para trás para dar tempo para Furiosa escapar e dá a ela um caroço de pêssego para se lembrar dela, mas Furiosa se recusa a deixar Mary para trás. Demetrius força Furiosa a assistir à crucificação de sua mãe. Assombrado pela morte de sua própria família, Demetrius adota Furiosa como sua filha, esperando que ela um dia o leve ao Vale Verde. E em sexto lugar, Kill, o massacre do trem.
Amrit, um comando, e seu colega Viresh retornam para Palimpur, onde Amrit tem um relacionamento de longo prazo com sua namorada Tulika, a filha de um poderoso magnata dos negócios chamado Baldev. Um dia, Baldev arranja o noivado de Tulika com outro homem, levando Amrit e Viresh a viajarem para Ranchi para o noivado. Em Ranchi, Amrit implora a Tulika para fugir com ele, mas ela se recusa, pois teme as repercussões de Baldev. No dia seguinte, Tulika e sua família embarcam em um trem expresso super rápido de Ranchi para Nova Delhi, sem que eles soubessem. Amrit e Viresh também embarcam no trem. Durante a viagem, Amrit aproveita a oportunidade para propor casamento para Tulika. No entanto, quando o trem chega à estação de Daltonganj, um grupo de bandidos armados, liderados pelo astuto Fanny Bhushen, embarcam no trem. O plano deles é roubar os vagões específicos e fazer uma fuga rápida. Esperando por eles, com seu plano de fuga, está o pai de Fanny, Benny Bhushan, um notório líder de bandidos e outros membros de sua gangue. E em quinto lugar, Robô Selvagem. Em uma terra no futuro, uma nave de carga da Universal Dynamics encalha em uma ilha desabitada, a única dos robôs utilitários ROS-1 ainda inteiro. A unidade 7134, que se autodenomina ROS para abreviar, é ativada pela vida selvagem local. E após vários maus entendidos, Ross decide entrar em um modo seguro de aprendizagem, observando a natureza, emergindo dias depois fluente em todas as línguas animais. Ross decide ir embora por não ter nenhuma tarefa, mas após uma tentativa frustrada de constatar seu fabricante, Ross acidentalmente destrói um ninho de ganso. Além de um único ovo, Ross impede uma raposa de comer o ovo e então ele choca, e o ganso se imprime em Ross, eventualmente quebrando o módulo de comunicação do robô, e em uma discussão com uma gambamãe, acaba estabelecendo uma missão em Ross, a missão de criar o ganso antes que ele precise deixar a ilha para sua migração com as aves no inverno. E em quarto lugar, o mistério da lixeira. Um barbeiro busca vingança após ter a sua casa assaltada, dizendo enigmaticamente à polícia que seu Lakshmi foi levado, deixando-os incertos se é uma pessoa ou um objeto. E em sua busca para recuperar o elusivo Lakshmi, o barbeiro simples e de fala mansa, em uma pequena cidade, relata o roubo de Lakshmi, sua lata de lixo, para a polícia. Inicialmente, eles ficam bravos e levam isso na brincadeira, mas quando ele continua insistindo, eles começam uma investigação que levanta uma série de suspeitos. As coisas, no entanto, não são o que parecem, e a investigação fica cada vez mais complicada com o tempo. Em terceiro lugar, a substância. No seu aniversário de 50 anos, Elizabeth, uma outra hora celebrada, agora decadente estrela de cinema de Hollywood, é despedida sem cerimônias do programa de aeróbica que apresentava há anos, com o produtor Harvey a dizer que sua idade avançada é o motivo. Enquanto ela se conduzia para casa, Elizabeth se distrai com um outdoor de si mesma a ser retirado, resultando em um grave acidente. Num check-up no hospital, um jovem enfermeiro oferece-lhe um pendrive com o título de A Substância, que explica que há um soro que gera uma versão mais jovem e mais bonita e mais perfeita de si mesma. Após alguma hesitação, Elizabeth encomenda o soro e injeta o ativador de uso único, o que resulta no surgimento de uma versão muito mais jovem dela própria. E em segundo lugar, a Noha. Anne é uma stripper de 23 anos que mora em Bridgeton, um bairro russo-americano no Brooklyn. Seu chefe a apresenta a Ivan, o filho de 21 anos de um rico oligarca russo chamado Nikolai. Ivan está ostensivamente nos Estados Unidos para estudar, mas prefere festejar e jogar videogame na mansão de sua família no Brooklyn.
Ivan contrata Anne para vários encontros sexuais. Ele paga ela para ficar com ele por uma semana. Ivan e sua comitiva voam para Las Vegas, onde Ivan pede Anne em casamento para que ele possa obter o Green Card em vez de retornar para a Rússia para trabalhar para seu pai. Embora Anne esteja cética, Ivan insiste que seu amor é genuíno e eles se casam em uma capela em Vegas. Anne deixa seu emprego e se muda para a mansão de Ivan. Quando a notícia de casamento se espalha para a Rússia, a mãe de Ivan, Galina, ordena que seu padrinho Toros encontre o casal e providencie uma anulação, enquanto a família voa para os Estados Unidos. E em primeiro lugar, Duna, parte 2. O filme acompanha e explora a jornada mítica do Duque Paul Atreides, que possui poderes de clarevidência que podem permitir que ele guie a humanidade para um futuro melhor. Agora unido a Shane e aos Fremen, Paul está em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Depois de assumir o controle do Império e enfrentar sua escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever. No geral, Duna Parte 2 foi aclamado pela crítica especializada, tendo no site de agregador de críticas Rotten Tomatoes uma aprovação de 92%. Duna Parte 2 é um filme visualmente emocionante e narrativamente épico. Duna Parte 2 continua a adaptação de Denis Villeneuve da amada série de ficção científica de forma espetacular. Mas e aí, qual é o seu top 3 melhores filmes do ano? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.